Aleluia, Jesus. Tu és o nosso pastor, Jesus. Tu és grande na nossa vida, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, obrigado pela tua presença, Deus. Oh, aleluia. Antes de
Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem percebo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. As luzes para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para
o Senhor. Amém? Amém.
Pastor Cristiano, em nome de Jesus. Graças a Igreja, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para render graças ao Senhor, para agradecer, né, irmãos, porque até aqui tem nos sustentado, Senhor. E agora é o momento também de nós retribuirmos a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito por nós, pelas maravilhas, pelas bênçãos, pelas nossas vidas. Porque sem Deus, sem a presença de Deus, nada somos, nada fazemos. O livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, nos traz uma verdade para nossas vidas, onde diz assim: 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas, nas festas dos tabernáculos. Não deve se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amados, esse texto ele representa um momento onde Deus convoca o povo de Israel ali para comparecer diante de Deus 3 vezes por ano. Mas Deus dá uma instrução àquele povo, onde diz: não compareça de mãos vazias diante do Senhor. E aquele povo, ele sempre ia diante do Senhor com suas ofertas, com seus dízimos, e isso representa gratidão, porque tudo aquilo que o povo possuía vinha da mão de Deus. Era Deus que mantinha aquele povo de pé. E hoje, para a nossa vida também é assim. Deus nos chama para apresentar diante dele, não de mãos vazias, mas com o coração grato, coração cheio, transbordando de alegria, e trazer ao Senhor a sua oferta, um sinal de gratidão a Deus. Não é apenas o dinheiro, não é apenas o que você ganha, mas isso simboliza algo espiritual. É reconhecer que tudo que nós temos vem de Deus. E 2 Coríntios 9, 7 vai dizer: contribua conforme o teu coração, não com tristeza nem com pesar, mas com alegria. E continua dizendo que Deus ama aquele que traz uma alegria. Então, que este momento, momento de oferta, de dízimo, você que tem essa oportunidade, que o teu coração te tocou nesta noite, para trazer uma oferta para a casa do Senhor, traga com gratidão, traga com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então sinta-se à vontade, sinta-se com alegria no teu coração para ofertar na casa do Senhor, porque com a tua oferta, o teu dízimo, e essa igreja continuará com as portas abertas. Amém? Louvado seja Deus.
porque o Senhor tem guardado e cuidado do teu povo, do teu rebanho, Senhor. Está aqui, Pai, as ofertas que os teus filhos deixaram na tua casa. É para mantimento da tua obra, Senhor. Que a tua igreja aqui continue de pé, Senhor, com as portas abertas através do teu povo, Senhor. Então te pedimos, ó Deus, consagra essas ofertas, Pai, para o mantimento da tua obra. E abençoe a tua igreja, Senhor. Cada um que está aqui como sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável a ti, Senhor. Abençoe a tua igreja e teus filhos, Senhor. E faça prosperar o caminho de cada um, Senhor. Com alegria, com paz, com saúde, com união na família, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. E te pedimos também pela vida do teu servo, Pai, que aqui está para trazer a tua palavra, Senhor, para alimentar a nossa vida espiritual. Porque precisamos, Pai. Precisamos todos os dias da tua palavra para alimentarmos a nossa vida. Porque o mundo está caótico, Senhor. Mas é a tua palavra que nos sustenta. É a tua palavra que nos mantém de pé nesse mundo tão aflito, Senhor. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, usa o teu servo poderosamente para que ele possa trazer aqui a resposta aos nossos corações, Pai. Em nome de teu Filho amado, é nosso pedido e a nossa oração. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito boa noite para todos, em nome de Jesus. Deus é bom e tem feito maravilhas. Quem está feliz aí? Falando para as pessoas. Amém? Mas a gente está aqui para exaltar o Senhor. Essa semana eu estava meditando, lendo um livro e algo me chamou a atenção. Esse livro é de 1500, o livro de pé. E o Lutero faz uma pergunta nesse livro, que onde estavam as pessoas, os fiéis de Deus, na época chamada escuridão, onde a palavra de Deus ela foi proibida, e onde o dogmatismo tomou conta. Aí, logo depois do ano 300 para frente, até o ano de 1500, foi ano de trevas, onde formularam muitas coisas. Aí ele pergunta, onde Deus estava nesse período? Onde houve mais ações dos homens do que a de Deus. Aí se a gente voltar mais um pouco atrás, a gente vai perguntar também, não é questão que ele comenta, mas de Malaquias a Mateus, que a gente tem aqui na nossa ordem cronológica aqui para a gente, houve 400 anos de silêncio, onde o Império Grego ele se valeu da mitologia de muitos deuses gregos, e as pessoas acreditavam nesse período, aonde estava Deus nesse período, eles tinham noção de que havia um Criador. Tanto é que quando Paulo chega lá em Atos 17, em Atenas, Paulo olha e vê que as pessoas eram muito religiosas e tinham um altar chamado ao Deus Desconhecido. Então a gente pensa, quando a gente olha para alguns países que não tem Deus como Senhor, a gente pergunta, onde está Deus? A gente vê a incredulidade, a idolatria, tantas coisas imperando, e a gente fala assim, onde está Deus? Se a gente for fazer um censo de 70 mil habitantes, quantos cristãos tem nessa cidade? 11 mil. Desses 11 mil, quantas pessoas são tão atuantes em Deus? Quantas pessoas realmente é fiel, entende que Deus é o Senhor e Ele é fiel até o fim? Porque a gente hoje, eu comecei a observar por um tempo, eu fui em algumas reuniões de pastores, e eu percebi
Senhor. E às vezes eu percebia que quem liderava ali sempre estava focando nos pastores grandes da cidade. E desde sempre eu sempre olhei e falei assim: Senhor, você quer a sinceridade do meu coração. Eu falava: tem pastores aqui, Senhor, que ele vai sair daqui e ninguém sabe o nome, não vai ser nem citado. Talvez essa pessoa é a que tem mais unção, é o mais fiel, o mais dedicado ao Senhor. Mas talvez por ser tão pequeno, as pessoas nem o reconhecem, nem sabem. E eu sempre me foquei nisso, não sei qual é a razão, mas às vezes eu ia em alguns lugares, principalmente em São Paulo, aqui também, onde algum pregador famoso vinha, mas as pessoas elas vinham em massa para ver. E às vezes no meio daquela multidão tem alguém que ninguém conhece, não sabe nem onde mora, mas talvez aquela pessoa era o mais preparado para falar algo ali. Então, a gente pensa como que Deus trabalha, como que Deus olha para o mundo, como que Deus enxerga, quem são os fiéis da terra, quem são as pessoas que Deus conta com elas, ainda que ninguém saiba. São as pessoas que sustentam o mundo, é a igreja de Deus, é os verdadeiros adoradores. Porque se Deus disse que há os verdadeiros adoradores, tem aqueles que estão no meio, mas que não são verdadeiros. Então, e tem muita gente fazendo algo por interesse atroz, porque Jesus disse naquele dia que muitos dirão: Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus vai dizer assim: eu nunca conheci vocês, vocês nunca fizeram parte do meu grupo. Quem são os que fazem parte desse grupo de Deus? E às vezes esse grupo nem sabe, porque Jesus disse que no julgamento das nações, muitos dirão: Senhor, se eu tivesse te visto, eu te daria comida, Senhor. Se eu soubesse que o Senhor estava preso, de certeza que eu ia visitar você. Jesus falou assim: filho, você fez isso o tempo todo. Olha, as pessoas fazem sem intenção outra a não ser fazer, ajudar. Tem um episódio na Bíblia onde, e depois Paulo vai replicar isso em um contexto atual da vida de Paulo, e a gente pode remeter isso ao nosso tempo também. 3 tempos diferentes. Abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Amém? Então, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Nós estamos aqui querendo melhorar todos os dias, e a gente só pode melhorar através da tua palavra. Ela que nos limpa, ela que nos purifica, Senhor. Obrigado, Deus, pela chance e a oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Que nada nem ninguém nessa vida, Senhor, nos convença do contrário, a não ser estar na tua presença. Nos ajuda e segura nas nossas mãos, para que a gente consiga chegar até o fim, porque muitos, eles vão ficar à beira do caminho, muitos não vão conseguir ver a tua face, Senhor. Eu estou falando de pessoas que talvez hoje estão na tua presença, que um dia estiveram, mas hoje não faz parte, foram convencidos por tantas coisas desse mundo, pela situação, pelas circunstâncias. Não permita e nem deixe, Senhor, que a circunstância mude a gente, mas que a gente consiga olhar além dela, que a gente consiga olhar firmemente o autor e consumador da nossa fé. Aí a gente vai chegar seguro, Senhor. Não que na estrada não vai haver turbulência, dores e problemas, mas o Senhor garantiu que a gente teria até aflições,
mas que o Senhor nos deu certeza de chegar. E esse é o nosso objetivo, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém? 1 Reis 19, a partir do... Vamos ler o 10. Amém? Então, voltando um pouco aqui, Elias, ele, se a gente olhar um pouco antes e voltar mais um pouco ainda, a gente vai perceber que Jeroboão, olha que coisa terrível. Depois da morte de Salomão, voltando mais um pouco, para chegar lá, Salomão foi um cara muito sábio. Ele viu a glória de Deus descendo no templo, na inauguração do templo. Deus falou com Salomão algumas vezes. Salomão fez algumas propostas para Deus e Deus acatou a proposta de Salomão. Mas as circunstâncias levou Salomão a fazer altares para demônios, Astarotes, os deuses dos amorreus, dos moabitas, dos amonitas. Ele saiu fazendo altar para todos esses deuses e adorou. E Deus ficou muito irado com Salomão, porque no final da sua vida ele fez isso. Ele foi se desviando, não foi fiel, e isso pesou no coração de Deus. E Deus disse assim: olha, eu só não tomo todo o reinado e faço uma nova aliança, porque eu já tinha feito com Davi, porque Davi em tudo foi fiel. E Deus segurou na aliança que ele tinha feito com Davi. Mas Deus não quebrou a promessa, mas Deus falou assim: mas a sua descendência ia ser quebrada. Para você ter uma ideia, Roboão, ele era para ser um cara muito temente a Deus e seguir, mas ele também fez errado. Mas para a gente ter uma ideia, da tribo de Efraim nasce um camarada chamado Jeroboão, e Deus coloca ele como rei para governar a parte norte de Israel. 10 tribos ele governou. Mas a gente olhar para isso, como que as pessoas conseguem, diante de um Deus vivo, ver a glória de Deus e conseguem um dia não reconhecer mais Deus? É possível, é possível. Nós encontramos o tempo todo pessoas que um dia conheceram a Deus. Hoje eles não só não querem nada com Deus, mas fazem oposição a Deus. Isso é muito terrível. Então, a gente vai olhar para isso tudo e a gente percebe: mas Senhor, como que pode uma pessoa se distanciar tão longe do Senhor? É possível isso? Possível. E esse rei Jeroboão, ele coloca toda uma nação a se perder. Qual a estratégia do diabo? É muito sutil para nos tirar da presença de Deus. E quando não nos tira da presença, ele esfria a gente dentro da igreja. A gente não tem propósito. Tem gente que está numa situação que para ele o Senhor é só vir na igreja sentar, e até isso é desânimo para muita gente. Mas tem os fiéis, tem os remanescentes, tem aqueles que permanecem. Tem gente que a luta não tira ele de Deus, os problemas da vida não conseguem mover nada de Deus. E isso é bom, e a gente conhece pessoas assim. E, para você ter uma ideia, Jeroboão, ele sabe o que ele faz? Ele tem uma ideia brilhante. Como Israel, depois de Salomão, o reino é dividido, fica dois reis em um mesmo país, reino norte e reino sul. Roboão e Jeroboão, filho de Salomão. Olha o que acontece. Jeroboão, o que é que ele diz? Ele falou assim: olha, sendo que ele ficou com 10 tribos, ele falou assim: se eu deixar essa turma aí toda para lá, eu já até comentei sobre isso, mas em outra situação. Se eu deixar esse povo ir lá para Jerusalém, vai chegar um dia que eles vão pensar
assim, o que ele está fazendo aqui? Vamos todos para Jerusalém de volta. Vamos constituir ele nosso único rei. Aí ele tem uma brilhante ideia. Ele faz 2 bezerros de ouro. Aí ele coloca ali uma extremidade do país e do outro. Em Efraim e em Dan. Betel e Dan. E falou assim: olha, esses aqui foram os deuses que tiraram vocês do Egito, remetendo o que Arão fez lá. E o pessoal passado a não ir mais para Jerusalém e começou a adorar o bezerro de ouro. Olha que situação. Gente que estava no templo, igual o pastor Leo, que 3 vezes por ano ia lá, oferecia sacrifício a Deus, adorava a Deus, de repente está adorando um bezerro de ouro, falando que é Deus. Tem lógica isso? Tem. Mais para frente, nasce um camarada, o pai dele, Henri, funda Samaria. Henri funda Samaria e foi muito terrível. Aí ele tem um filho chamado Acabe. Acabe foi pior do que o pai, foi o pior rei que teve em Israel. Como é que pode se distanciar tão grande de Deus? Não tem nem noção de quem é Deus. Esse camarada fez algo muito terrível, desagradou o Senhor. Pode isso? Pode. E nesse período ele casa com uma mulher sidônia chamada Jezabel. Aí o negócio ficou pior. E a ordem de Deus sempre foi: não case com pessoas, senão eles vão distanciar você. Salomão se enveredou por esse caminho e se deu mal. Acabe já era mal, se tornou pior. Mas tinha um homem nesse período, um profeta chamado Elias. E Elias se percebeu acuado por Jezabel e Acabe. Aí entra no texto que nós acabamos e vamos ver. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Vamos. E ele estava ali já escondido, porque Jezabel queria matá-lo. E Deus faz uma pergunta: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Perseguição total. Sou o único que restou, e agora também procuro matar-me. Presta atenção nisso aqui. Eu sou o único. E Elias já tinha feito essa reclamação para Deus várias vezes. Eu sou o único, Senhor. Todo mundo se perdeu. Todos os profetas, tudo foi acabado aqui. E agora só resta eu. E mesmo assim, não sei por quanto tempo. E Deus disse: saia e ponha-se diante de mim no monte, e disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram dos montes diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com uma capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Não, papai. Ele respondeu outra vez: Senhor, eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares
guerras e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também eu fui matado. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho aonde veio e vai para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, aí Deus pede para ele ungir ali algumas pessoas, e no meio deles, Deus vai ungir também Eliseu, para a gente ter tempo aqui. E aí ele faz isso tudo. Aí Deus vai e diz aqui para Elias, depois que Deus manda ele ungir algumas pessoas, o Urias ia morrer, não tinha como escapar. E Deus disse para Elias no final: no entanto, preservei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, meu Deus. É aqui que a gente se detém. Quando Deus diz isso para Elias, olha, tem 7.000. Aí a gente pensa: aonde está esses 7.000? Aonde estava esses 7.000? Quem eram eles? Que Elias não conhecia. O que fazia? Onde morava? Que Deus preservou esses homens. E a gente pensa nisso aqui, olha como que Deus é poderoso. Às vezes a gente não sabe quem são os fiéis, quem são aquelas pessoas que aguentam, aquelas pessoas que estão na batalha, que te ajudam em oração, que busca, que faz. Pois a gente não conhece, a gente não dá nem valor, a gente nem faz conta dessa pessoa, não sabe quem ela é. Talvez também muita gente, a gente olha para muitas pessoas e acha que ela é alguma coisa e talvez não é nada. Mas Deus disse para Elias não sabia disso. Ele achava o tempo todo que só tinha ele. Sabe o que eu penso disso tudo? Ao longo da vida, você vai observando que tem muitas igrejas, elas acham que só elas que pregam a verdade de Deus. Olha que coisa terrível. Que a igreja não é certa, que a igreja. Deus não tem isso, Deus tem um povo que está espalhado, que a gente nem sabe quem é. Você não conhece. Às vezes você vê assim, cada pessoa que você não dá um troco por ela. Mas são pessoas que. Eu conheço algumas pessoas que fazem a obra de Deus aí. Muitas pessoas que estão no nosso meio, a gente que faz a obra de Deus. Eu conheço duas delas. Em toda essa cidade, eu conheço duas pessoas que eu acredito fielmente nessas pessoas, mas eu acredito muito mesmo. Muito. Que se eu precisar de alguma coisa espiritualmente, eu recorro a essas duas pessoas, porque eu sei que essas pessoas são pessoas de Deus, e muita gente não sabe. Não sabe. Mas são pessoas que enfrentam qualquer situação por uma pessoa, as amam de verdade, e tem uma intimidade tão grande com Deus, que você perto dela, você parece um desviado. Olha que coisa bonita. Eu conheço. Mas os que eu nem sei aonde estão, nessa cidade aqui, de 70 mil habitantes, Deus olha e Deus vê, Deus sabe quem são, com quem Ele pode contar. São pessoas que sustentam espiritualmente essa cidade, porque a gente tem noção de que a Bíblia nos garante isso, que nós somos infestados de potestades, dominadores, em um mundo tão tenebroso. E lá de Apocalipse fala a oração dos santos, a oração dos santos. E isso é tão terrível, isso é tão maravilhoso. E o mais interessante disso tudo é que a gente olha para isso e diz assim: Senhor, existe gente assim, existe gente que passa a luta, que vê a situação, que vê as provas, mas a pessoa não atinge nada a sua fé.
não abala nada, não mexe com nada. Mas como é que pode, Senhor? Tem gente que o diabo sabe o que vai remover no lugar, sabe o que vai abalar, mas olha, a gente vai perceber que eu me lembro de um camarada chamado Pedro, que ele disse para Jesus: Senhor, eu vou até a morte contigo, onde o Senhor for eu vou. Só foi ele ver Jesus apanhando, ele já ficou com medo de negou Jesus. Uma situação. Quantas pessoas que a gente vê na Bíblia que a circunstância fez ele perder a fé? E muito mesmo passando. Olha, Paulo vai dizer isso na sua carta. Ele vai dizer assim: olha, eu passei uma aflição tão grande, uma noite tão tenebrosa, tão terrível, que eu falei assim: essa noite eu não passo, não tem como não morrer aqui. Olha que coisa terrível. Não tem como sobreviver. A Bíblia diz que eles se desesperançaram da própria vida. Mas nada abalou eles. E a gente vai conhecer pessoas que mesmo diante de uma tragédia, mesmo diante do mal, mesmo diante da morte, continuou fiel. E te lembra de Estevão, mesmo pregando a verdade, mesmo sendo nome de Deus, a Bíblia diz que ele era um sábio, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, ele preencheu todos os requisitos para ser o diabo. Foram acusados injustamente, arrastados e levados para a morte e morreram. Como é que pode, Senhor, existe gente fiel desse jeito? Bendito. Que nada abala ele. Continua. Pelo contrário, a sua fé vai sendo fortalecida e enriquecida a cada dia. Para você ter uma ideia, o mais interessante é que isso aqui é tão verdade que Paulo vai replicar isso. Vai lá em Romanos 11. Romanos 11, 4. Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer isso num contexto aonde ele cita isso porque as pessoas, ele vai falar sobre os remanescentes, aqueles que falharam, mas Israel sempre teve aqueles que mantiveram a aliança com Deus. E Jesus nasceu em um momento, em uma situação, dos remanescentes, pela fidelidade de muitos que foi levando, a tribo de Judá principalmente. Jesus veio da tribo de Judá. Quando Israel foi levado cativo, que as tribos se misturaram, Judá não se misturou, continuou fiel. Tanto Benjamim, da tribo de Benjamim, e de Judá, Jesus veio dessa tribo. Então, Deus vai contando com os fiéis da terra, o tempo todo. E aí, Paulo vai falar sobre a nação de Israel que não mantiveram, mas que talvez retorne, ou retornariam. Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei, me preocupa em tirar a minha vida. Mas qual é a resposta divina para eles? Reservei para mim 7 homens que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Assim, pois, também, no tempo presente, restou os remanescentes segundo a eleição da graça. Faltaram no tempo dele, ao quantos séculos se passaram. Havia ainda dele gente que mantiveram a aliança com Deus, seguiu. Agora, a pergunta é: por que a gente está aqui hoje na cidade de Palmar como igreja? Qual foi a razão? Ou você acha que os missionários que vieram de outros países, né, e fundaram as igrejas aqui numa época tão caótica, tão difícil, esses caras passaram? Tem alguns vídeos da Arca, acho que é o 126, da mulher de Davi,
que é Frida Viga, ela canta esse hino. Foi num momento de aflição, onde eles praticamente, eles falaram, nós vamos embora daqui. Quando eles fundaram a igreja Assembleia de Deus, a filha morreu e foram enterrar. Não podiam enterrar no cemitério porque eles eram protestantes. Não poderiam enterrar no cemitério porque era católico. E ele ficou com a filha sem poder enterrar, não tinha lugar para enterrar. Ele ficou tão revoltado que ele disse, foi embora. Aí ela fez o hino 126, um hino maravilhoso, flamengo. Mas não desistiu, continuaram. E a gente está aqui por pessoas que tinham tudo para desistir, mas se não tiveram, foram fiel a Deus o tempo todo. Agora, a grande pergunta que a gente faz hoje não é só a pergunta, mas é um pedido a Deus e também um lamento. Que Deus nos dê força, coragem, sabedoria, para que a gente chegue até o fim. Porque muitos começaram, mas nem todos terminaram. A Bíblia vai dizer, a história dos reis de Israel é muito terrível. Ela termina assim, olha, e fizeram que era mal perante o Senhor, e fizeram que era mal, foram pior do que os seus pais, e assim. Como é bom você amar o Senhor, como é bom dedicar a vida ao Senhor, como é bom servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque tudo vai passar, nada aqui é permanente. E aí eu penso que, lá em Apocalipse, capítulo, todas as cartas, Deus envia 7 cartas à Ásia ali. 7 cartas. É o próprio Deus que escreve. Um Deus que sabia o raio-x de cada igreja. Deus sabia por onde elas estavam se enveredando, qual era o seu mal, e tem um conselho para todas elas. Tem um conselho para elas. Olha, você deixou isso e você continuou também. Conheça a tua fidelidade, o teu amor, conheço tudo, mas eu tenho um porém contra você, que você abandonou o primeiro amor. O tempo pode fazer isso com a gente. A gente vai acostumando, a gente vai relaxando. Eu chego, vejo desse ventilador sujo, eu limpo 5 vezes. Aí eu começo na sexta e falo assim, mas não só tem eu para limpar, tem mais gente. Aí já começa. Só tem eu não. Alguém vai limpar. Aí deixa de limpar. Aí começa a ficar sujo. A gente desiste. Então, a gente começa, mas depois a gente vai se relaxando. Eu tenho um porém contra você que está tudo bem. Que hora, esteticamente, que hora está tudo normal. Mas eu tenho contra você que você abandonou isso. Não era para ter feito. Não era para ter feito. Eu aconselho para você que volta rapidamente. Volta. Não vai desistir, não. Não vai deixando, não. Se torna comum, não. Tem que melhorar todos os dias. A Bíblia diz que é uma prática, a gente vai melhorando. Vai melhorando. O que me chama a atenção em todas essas cartas só é uma, Esmirna. Ela é tão interessante. Apocalipse aí, capítulo 2. E é bem incrível isso tudo, porque Deus vai trabalhar de uma forma tão poderosa. Apocalipse capítulo 2, 8. Olha o que Deus diz. Então, Deus nunca disse. A promessa de Deus, eu estou com vocês o tempo todo, nunca vou te abandonar. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu vou estar presente. Todo o tempo que Deus vai estar com você, todos os dias, até a consumação do século. Nunca esqueça disso. Deus vai avisar. Essa carta, capítulo 8, 2:8. Amém?
Ela não fez teologia. Se ela tivesse feito, ela sabia que as cartas estavam em dois, viu? Amém. Você voltou nessa aula. Olha que coisa incrível. Deus disse para essa igreja: escreve. Deus é tão poderoso que quando Deus manda a carta a 7 igrejas, primeiro João, ele vê uma voz de trovão falando algumas coisas, e ele vira para ver quem é. Quando ele vira, ele vê um Jesus completo, os olhos como chamas de fogo, os pés reluzentes, com as taças na mão, um cinto de ouro. Ele vê um Jesus completo. Ele olha e vê. Quando vai ser mandado para as igrejas, ele partilha Jesus em 7 pedaços e manda cada um pedaço para a igreja. E a igreja de Esmirna pegou logo esse pedaço. Olha o pedaço que ela pegou. Escreva ao anjo da igreja em Esmirna: isto é, aquele que é o primeiro e o último. Está lá em Apocalipse no começo. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Aquele que foi morto, mas reviveu. Aqui já está uma promessa dessa igreja. Ele esteve morto, mas reviveu. Aqui já está uma promessa. E ele continua: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Eu conheço. Mas Deus, o Senhor conhece, por que o Senhor não dá um jeito? Por que o Senhor não resolve esse problema dessa igreja? Porque a Diécia era rica. Mas tem um erro dela, assim: você é a igreja que disse que era rica, nós somos ricos e abastados, não temos necessidade de nada. Deus diz que vocês eram coitados, miseráveis, não segue lucro. Mas nessa igreja, conheço a tua tribulação, sei que vocês estão passando, a tua pobreza, apesar de serem ricos. Um contrassenso aqui terrível. É pobre, mas vocês são ricos. E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não tema o que há de sofrer. Olha como Deus vai caminhando com essa igreja. Mas é um Deus que livra, é um Deus que faz tudo. Mas Deus aqui não está dando nenhuma solução, só está afirmando cada situação. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejam provados. É aqui que tem. O tempo todo vê algo sobre nós. Deus, Ele já sabe quem você é. Ele sabe aonde você vai, até onde você aguenta, o tanto que você suporta. Deus sabe. Deus sabia quem era Jó? Sabia. Quem dá testemunho de Jó é o próprio Deus. Olha, ele é clemente, reto, desvia-se do mal. Deus já sabia que não precisava provar para Jó. Para ele mesmo. Que Deus já sabia. Israel não tinha uma prova. Quem confirma isso é Deus. Mas só quem não sabia disso era o próprio Jó e Satanás. Tanto é que Jó, ele coloca a culpa nele o tempo todo, o tempo todo. Ele só não sabia o que ele era, de fato. Então Deus nos prova, não é para saber quem a gente é para mostrar para a gente mesmo quem nós somos. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e não é aquilo que a gente diz que é. Então Deus quer mostrar, é como se Deus pegasse o espelho e colocasse assim: ó, você aqui, ó, você é isso. É eu mesmo saber quem eu sou. Se eu consigo ou não. Se diante da situação eu vou vencer ou eu vou perder ela. Aí Deus disse para essa igreja: olha, o diabo está para colocar alguns, não são todos, né, de vós na prisão, para que sejam provados, e passarei por uma tribulação
Dá para desistir 10 dias, sim ou não? Dá para desistir 10 dias? Dá. Tem gente que desiste no segundo. Tem gente que não consegue entender quem está sendo atribulado na primeira. Deus, cadê o Senhor? 10 dias dá para desistir de Deus. Dá para o diabo vencer a gente, tantas coisas em 10 dias. Você não tem ideia. Mas só que Deus não está contando com tudo isso aqui, ó. Que ia passar, Deus já sabia de tudo. Só que Deus só faz um pedido para essa igreja. Isso aqui vocês vão passar mesmo. Só tem uma coisa, filho. Ser fiel. Que vai passar. É isso? Não. Deus abriu o espelho, vai colocar o final. Lembra que ele diz aqueles que esteve morto, mas ele viu. Deus já dá uma leva lá em cima. Olha, eu morri, me mataram, mas ele reviveu. E ele veio para a glória. E Deus disse aqui: isso aqui é. Eu vou colocar como se fosse imperativo, né? Sim ou não? Ora, não está um pedido aqui não. É uma ordem. É uma ordem de Deus que diz: ser fiel até a morte. Mas Senhor, nos livra, Senhor. Eu já falei isso aqui uma vez. Coloca todos nós aqui, no dia de Estevão. E a gente sabia quem Estevão era. Eu, como crente, até o fim eu ia pensar assim: Deus vai fazer alguma coisa. Deus não vai deixar Estevão morrer. Deus vai tirar ele daquela mão daqueles miseráveis. Eu ia orar e pensar que Deus ia fazer. E quando eu via as pedras na cabeça de Estevão, eu ia sair dali muito frustrado com Deus. Mas se acontecer isso com Estevão, vai estar de mim. Você entende? A minha fé ia para baixo. Mas o próprio Estevão, ele não consegue orar. Ele falou assim: Senhor, não imputa esse pecado dessas gente, não. Perdoa eles. Perdoa eles. Ele sabe quem eu sou. E o Deus teu filho. Ser fiel até a morte. Vai fundo, não morra, mas continua. Aí Deus remete de novo ao começo: eu te darei a coroa da vida. Você não vai morrer. Essa morte não é a morte. Aí ele vai dizer mais ainda. Olha o que ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igreja. O vencedor, quer dizer, aquele que conseguir vencer todas as barreiras, todas as etapas, todos os obstáculos que vão ter no caminho. Se você conseguir, se você vencer tudo isso, porque é o desafio o tempo todo. Muita gente vai ficar no caminho, na primeira barreira. Deus repete de novo, falando de quê? Quem tem ouvido, ouça. Porque o Espírito diz às igrejas. E já não é mais só a igreja de Esmirna. Deus fala para a gente aqui. Olha que coisa terrível. Porque Deus sai do campo daquela igreja local. Aí ele diz: quem tem ouvido aí? Amém? Amém. Quem tem ouvido, ouça. Porque o Espírito diz às igrejas. E o Espírito de Deus, para o Espírito de Deus, não tem tempo, nem espaço, né? Nem local. Ele é. E diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. Isso aqui é individual. Sai do coletivo e vem para o individual. É você. O vencedor. De modo algum. Não tem jeito, de uma maneira, de um modo de sofrer a segunda morte. Não vai morrer mais. Não se preocupa que ele mata o corpo de justiça. Então, isso aqui é tão maravilhoso para eu e você, que a Bíblia diz assim: se você conseguir vencer, filho, se você vencer essas todas as... E esse
vencedor. Jesus está assim, o vencedor. Mas venceu, e morreu e venceu, morreu e venceu. Não vai morrer de novo. Que é a morte eterna, separação eterna de Deus. Como é bom ser vencedor. Como é bom vencer. A nossa frustração é quem perde. Você imagina aí, uma maratona. Quando eu vi a Fórmula 1, eu vi os caras assim, o cara conseguiu em uma volta, milésimo, não sei quanto milésimo, meu Deus, os caras contam milésimo na corrida, é tão terrível isso. Só falar de milésimo, não é quilômetro não, milésimo, é determinante uma vitória, olha que coisa terrível. Terrível. De modo algum sofrerá a segunda morte. Que bom ser fiel, seus remanescentes, que ninguém convence o contrário. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma época onde fui evangelizar um rapaz essa semana, ele disse, é que nada, toda igreja é empresa, todos passam. Tipo assim, sabe? Aí ele falou tanta coisa que eu falei assim, rapaz, eu fui muito sincero com ele. Eu falei assim, olha, você escolheu uma parede muito boa para se escolher. Você está fugindo de quê? Você está colocando isso como uma barreira para te dar uma desculpa para você ficar do outro lado? Cuidado, meu Deus. Não usa isso como barreira, não. Porque você colocou um muro e está escondendo de baixo, está achando que está seguindo do outro lado. Por quê? Tem gente boa, tem gente fiel. Amém? Gente. Então Deus é poderoso. Vamos ficar de pé. Seja fiel. Vai até o fim. Não desiste de nada em Deus. Amém? Deus tira você de um emprego, coloca em outro melhor. Deus funde o motor do carro de alguém para comprar outro melhor. Né? Deus faz coisas. A gente muda de casa, muda de. Agora, a nossa fé tem que ser única e verdadeira. Ninguém rouba. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem hoje? Que Deus nos abençoe. Fortemente. Deus sabe onde você mora. Deus te conhece. Deus sabe o tamanho da sua fé. Mostra para Deus que você entendeu tudo isso. Que o que Deus sabe de você é verdadeiro. Fala para Deus aí nesse instante, Senhor, é tão bom a gente estar aqui, Deus, na Tua presença. A gente não tem outro motivo para estar aqui, a não ser o Senhor. Não há nada atrativo aqui, Deus, que nos traga esse lugar, não ser a Tua presença. Mas com tudo isso, nós te agradecemos, porque até aqui, Senhor, nós temos mostrado ao Senhor fidelidade. Nos ajuda a continuar e até o fim, Senhor. Que esse mundo não venha convencer a gente de que longe do Senhor é melhor. Que existe outro lugar melhor do que a Tua presença. Quantas pessoas desistiram, Senhor? Elas não conseguiram ir até o fim. Muitas pessoas que já morreram e só faltava um mês para completar sua bênção, mas elas desistiram. Muitas pessoas em uma semana de desistência, Senhor, tem misericórdia, Deus, nos ajuda a permanecer até o fim. Que nada dessa vida, nem ninguém, Senhor, venha nos atrair para longe da Tua presença. Nos ajuda. Nós queremos cada vez te servir melhor.
Como a gente foi cantado aqui no último hino, Senhor. Quebra a gente, faz de novo. É tão doloroso pensar assim. Mas é muito melhor ser refeito nas tuas mãos, Senhor. Para um vaso melhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Olha a gente aqui, Deus. Nós já te agradecemos porque a gente poderia ser contado com aqueles que estão aí fora, sem nem ter noção de quem é o Senhor. Mas a gente está aqui dentro da arca, protegido e guardado pelo Senhor. E a bênção do Senhor está sobre nós. Nós te pedimos e te agradecemos pelos milagres dessa semana. Eu sei que a bênção do Senhor estão sobre nós. E a bênção do Senhor e as promessas do Senhor, ela há de se cumprir na vida de cada um aqui. Só não deixa a gente desistir antes. O Senhor tem bênçãos sem medidas para cada um. Prosperidade e vida. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Deus é bom. E a fidelidade de Deus é tudo. Ele tem cumprido as suas promessas. Lembrando de que quarta-feira eu começo a convidar pessoas, atrair pessoas com a tua fé, para que elas possam se curar, sarar. Começa a falar da sua fé e faça um esforço para convidar pessoas para estar aqui entre nós, para que elas possam ser saradas e aprender o caminho da fidelidade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Não esqueça, quarta-feira. Levante as suas mãos. Deus, obrigado por essa noite, por tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem feito, pelos livramentos. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos que hoje é o primeiro dia da semana. Nos abençoa, Senhor. Nós temos tantas coisas essa semana para fazer, tantas coisas para resolver, tantas demandas. Nos dê sabedoria essa semana. Tudo que a gente colocar nas mãos venha a ser bem sucedido. Nos dê sabedoria nos negócios, nos livre, Senhor, dos acidentes de trabalho, acidentes de carro, nessas ruas, nas estradas, de moto. Guarda os teus filhos, proteja as crianças da igreja, os teus filhos, em nome de Jesus. Guarda essas crianças da peste, do vírus, toda enfermidade, todo acidente, em nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nós somos tão frágeis, e a gente sabe muito bem disso. Nós contamos com a tua proteção, com o teu cuidado, Senhor. Aqueles que têm negócios essa semana para resolver, dívida, para acertar, faça um milagre no norte de Jesus. E abençoe essas pessoas, Deus. Nos abençoa poderosamente. Que os nossos sonhos que estão nas tuas mãos venham ser estabelecidos e concretizados sobre nós. Obrigado, Senhor. Aqueles que têm família longe, que estão nos hospitais, que o milagre do Senhor aconteça todos os dias para a glória do teu nome. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Fala para o seu irmão, que foi muito bom